Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículo do 7 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam os numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, assinantes dos nossos canais, inscritos no nosso canal Palavra da Salvação, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Jesus chama os 12 apóstolos, aquele que Ele escolheu. Jesus que escolhe e chama aquele que Ele quer e capacita aquele que Ele quer. Então, meus irmãos, esses 12 foram escolhidos e foram chamados para irem em missão. Jesus começa a enviá-los de 2 em 2. Por quê? Porque de 2 em 2, no momento que um entrar numa dificuldade espiritual, entrar numa qualquer dificuldade, o outro está ali para me incentivar. Eu passei essa experiência agora recentemente, agora no mês de dezembro, quando eu fiz no caminho da fé. Eu iria fazer um caminho sozinho, mas tive a graça de conhecer o Lucas e verdadeiramente por 10 dias nós caminhamos e eu estava com muito medo de fazer o caminho sozinho. Mas o Lucas foi um anjo que Deus mandou para poder andar comigo no caminho, me incentivar, e aí o caminho se tornou mais leve, se tornou mais suave, porque a gente estava conversando, a gente brincava, um incentivava o outro, e a gente passou 10 dias caminhando. Os 2 últimos dias eu fiz sozinho o caminho, também foi uma experiência muito boa, mas esses 10 dias andando com o Lucas me preparou para que eu pudesse andar esses outros 2 dias destemido, sem medo, já com confiança. Por isso que Jesus envia de 2 a 2. E nós vemos aqui que Jesus também pede o despojamento dos seus discípulos. E essa também foi uma experiência que eu pude viver no caminho da fé, porque a gente tem que levar apenas o necessário. Se a gente leva peso demais na nossa mochila, começamos o dia com 7 quilos, quando ela termina no final do dia ela está com 15 quilos, por causa que a gente possa ser que a gente leve coisas desnecessárias pelo caminho. E a gente, fazendo o caminho, eu levei pouca coisa e algumas coisas eu não utilizei. Então a gente precisa de muito pouco para poder viver e para poder fazer esse caminho. Assim eram os discípulos. Jesus queria que eles tivessem o desapego dos bens materiais. Jesus não queria que eles passassem fome, necessidade, dificuldade. Mas Jesus sabia que pelo caminho iria ser provido de suas necessidades básicas. Então, meus irmãos, nós vemos que Jesus envia os discípulos com um propósito, enviou eles para pregar o Evangelho e
pregando que todos se convertessem. Aqui, meus irmãos, eu quero abrir um parêntese, porque muitas vezes hoje o politicamente correto diz que não se pode falar para não ofender a religião do outro, para poder não coisar, para poder a questão do ecumenismo religioso. Imaginemos, meus irmãos, os discípulos saindo para aquelas terras pagãs, para aquelas pessoas que tinham outra religião, adoravam outros deuses, com essa mentalidade de hoje, que não, se não fosse de pregar a conversão, porque senão correria o risco de cair no fogo do inferno. Jesus, Deus quer que todos se salvem, mas se salvarão aqueles que acolherem a palavra de Deus. E aqui os discípulos vão pregar isso, vão pregar a conversão. Imagine quando vieram aqui para o Brasil por descobrimento, terra de Santa Cruz, a cruz de Cristo, que vieram a evangelizar os índios aqui na região. Podia chegar e falar assim, não, os índios já têm sua religiosidade, já tem o seu pajé, já tem o Deus não sei do que, Deus não sei da lá. Não vamos ofendê-los, temos que respeitar as suas culturas. Não. José de Anchieta, que é mártir do nosso país, do nosso Brasil, ele veio pegar, junto com os outros jesuítas, pregar o Evangelho de Cristo, levar a palavra de Cristo, trazer a salvação de Cristo para todos, porque queria que todos se salvassem. E é isso que Jesus quer, meus irmãos. O poder que Jesus deu a seus discípulos, será que morreu com seus apóstolos? Morreu com seus discípulos? Será que Jesus só queria que aquele povo se salvasse do tempo dele? Ou será que o poder que Jesus deu a seus discípulos, pela sucessão apostólica, a sua igreja, será que esse poder Jesus não perpetuou através da sua igreja, através dos sacramentos? Claro que sim, meus irmãos. Precisamos ter o discernimento e não ter medo da perseguição, porque os discípulos foram perseguidos no seu tempo porque pregavam a verdade. E muitas pessoas hoje querem ficar de boa com todo mundo, serem pessoas simpáticas e muitas vezes deixa de pregar o Evangelho, pregar a conversão das pessoas, mesmo que isso te leve à perseguição. Eu passo isso diariamente no Facebook, muitas pessoas vêm fazer críticas e elas não aceitam quando a gente prega a verdade. A verdade histórica, a sucessão apostólica, a doutrina da igreja. Muitas pessoas são cegas, rejeitam a verdade e não se convertem. Não tenham medo das perseguições. Cristo chama para anunciar a verdade. E se eu estou aqui para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não devo temer as perseguições, porque é Cristo que nos capacita e caminha conosco nas alegrias e nas dificuldades também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.